pesquisamos e descobrimos que ascaridíase e teníase são doenças antigas. Esses vermes são popularmente conhecidos como lombriga e solitária. Essas doenças são comuns ainda nos dias de hoje? Ainda existem esses casos, que são doenças absolutamente preveníveis, evitáveis. Quais são os principais sintomas dessas doenças? A pessoa pode ter e não saber? E elas podem causar a morte? As duas parasitoses, quando não tem uma infestação maciça, quer dizer, não tem tantos vermes no corpo, elas têm um sintoma comum, inicialmente de diarreia, preguiça, alteração do hábito alimentar, perda do apetite, e elas podem sim trazer a morte. Um bolo de ascaris no intestino e que pode levar a uma cirurgia em que a pessoa pode ir ao óbito. E quando eles têm infestação nas vias aéreas, por sufocamento. Então, esses vermes, principalmente a lombriga no caso, ela pode, que é o ascaris lumbricoides, ele tem uma passagem pelo pulmão, pela árvore respiratória. E nesse período, quando ele volta às vezes para o estômago, as pessoas podem eliminá-los pelas vias aéreas, pelo nariz, pela boca. Dizem que a solitária pode ir para a cabeça. Isso é verdade? Quais são os tratamentos para esses vermes? Isso é verdade. Nós temos duas formas de solitária, a saginata e a sólida. Uma é derivada da carne do boi, a outra da carne do porco. Os ovos da solitária podem, quando você ingere uma carne mal cozida, mal preparada do porco, por isso que carne de porco tem que ser bem frita, bem assada ou bem cozida. Porque se ela migra para o cérebro da pessoa, ela ali pode se alojar e trazer problemas de saúde muito graves, e que era muito mais comum no passado. E principalmente trazendo as crises convulsivas, que são desmaios. E em razão desses desmaios, elas podem cair, bater a cabeça de forma tão violenta e ter traumatismo craniano e às vezes ir até a morte. A vigilância sanitária é importante para a prevenção desses vermes? A produção, quem fiscaliza é o INMA e o Ministério da Agricultura. A vigilância sanitária, ela não fiscaliza o abate nem a produção, ela fiscaliza a comercialização. O senhor é açougueiro há quantos anos? O nosso trabalho é sobre a lombriga e a solitária. Como dá para saber se os bois ou vacas têm esses vermes? Eu trabalho com açougue há 45 anos. Eu iniciei em 1975. Antigamente, você via no fígado do porco. E na vaca, você não descobria, não. Não tinha como descobrir. Mas hoje, você descobre por intermédio do frigorífico. O frigorífico tem o imã que dá todas as coordenadas. Como os animais pegam? Tem como ver a carne e saber? É tão nojento? Não tem nojo nenhum. Hoje abate a reis e ela não fica no chão. Abate ela fica espendurada. Aí descarneia ela toda, descendo o bucho, o fato, no chão, não tem contaminação nenhuma. E é serrada e ela vai para o congelador. Ela congelando, você não vê impureza nenhuma. Porque abate ele vai para a água quente, depois espendura ele e faz a limpeza espendurado. Antigamente que usava soro, lavagem, resto de comida, é que dava muito na tripa. Sabemos que o senhor também entende de fazer carne para comer. O que quer dizer uma carne bem passada? Dizem que assim não ficamos doentes. A carne bem passada, ela vai na gordura. O bife, no exemplo, você fala, o bife é bem passado. Aí você passa ele até eliminar o sangue. E a carne cozida, qualquer verme que tiver na carne cozida, ela vai numa temperatura que elimina. Isso é tempo da minha avó. Agora, o tratamento, ele começa-se pelos bons hábitos de higiene que as pessoas têm que ter. Evitar comer unha, lavar as mãos frequentemente, sempre que for ao banheiro, sair e lavar e ter o hábito de lavar as mãos. Lavar bem os alimentos que forem ingeridos. Ter o cuidado das carnes serem bem passadas, bem cozidas, bem assadas.
aí nós vamos evitar grandemente. E principalmente, uma coisa que eu orgulho muito de saber que Santo Antônio do Monte hoje já tem um tratamento de esgoto. Isso diminui muito o índice de parasitoses intestinais. Na nossa cidade, todas as famílias têm acesso ao saneamento básico? Ele é importante para a nossa saúde? A quase totalidade das famílias tem acesso a saneamento básico e Santo Antônio do Monte ela é uma cidade que tem tratamento de água desde a década de 60, quando Magalhães Pinto foi governador e presenteou Santo Antônio do Monte com a Copasa. O que devemos observar quando vamos a um açougue ou um supermercado? O que a vigilância sanitária olha? Ela olha a procedência dessa carne, se essa carne foi vistoriada por um veterinário, se essa carne chegou em condições, se ela está refrigerada na temperatura correta, se ela foi mantida nas condições corretas. Então, tudo isso nós olhamos. E para aqueles estabelecimentos que comprovem que tem boas práticas, aí nós emitimos um alvará sanitário, que para a população significa que ele pode confiar que naquele local se tem higiene com os alimentos. Então, quando nós temos tratamento de água, de esgoto e preservação da carne, diminui bastante a transmissão da teníase de ascaridíase. E qual que é o outro fator importantíssimo para a transmissão de verminose? Higiene pessoal. Lavar as mãos. Saber lavar as mãos. Saber higienizar os alimentos em casa. Então, isso é uma etapa que não depende do poder público, que não depende da vigilância sanitária, nem do IMA, nem do MAPA. Depende das famílias, depende da própria pessoa. Uma coisa interessante aqui em Santo Antônio, que devido a esse fato, desde a década de 60 nós temos tratamento de água, o nível de teníase e ascaridíase encontrado nos exames era muito baixo, os resultados positivos. E, no entanto, ao mesmo tempo, nós encontramos giardíase e amebíase em quantidade muito maior para a mesma população. Então, esse é um fator que perpetua, igual na nossa, perpetua as verminoses e que tem que ser mudado. As pessoas têm que atentar para isso, para higiene pessoal. O tratamento é muito simples hoje. Nós temos antiomínticos, um lumbrigueiro, que pega todos esses vermes com uma só tomada. Hoje, a nitazoxanida é o elemento, o veículo mais usado no nosso meio. E, inclusive, existem também, quando se faz um exame de fezes e detecta a presença dessas parasitoses, na rede pública tem a distribuição de outros antiomínticos, quer dizer, vermífugos, que combatem esses parasitoses.